Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques, hoje à distância, e Rui Pego. Antes mesmo de começarmos a gravar este programa, caiu aqui a notícia. Morreu José António Saraiva, jornalista, ex-diretor do Expresso. Luís Marques, tu conviveste de perto com ele? Sim, eu trabalhei 10 anos no Expresso com o José António como diretor, com quem mantive sempre uma relação não muito próxima, porque eu estava na economia e ele estava mais na política e na gestão geral do jornal, mas mantive sempre uma excelente relação com ele. Ainda recentemente, em dezembro, na altura do Natal, eu encontrei a primeira casa nas Amoreiras e tivemos uma boa conversa, e ele sempre muito respeitoso, e eu também. Foi um homem que marcou o Expresso. Ele dizia nesta última crónica que não era jornalista, mas na realidade ele tinha um sentido apurado para a notícia, sobretudo para os títulos, inclusive. Portanto, a história do tabu é dele, enfim, muitos outros. Ele era alguém que tinha, tanto uma sensibilidade muito grande para aquilo que era importante e não era importante no fluxo informativo. Uma perda enorme, porque para além de ter sido um grande jornalista, e volto a repetir, ele achava que não era, mas era também um intelectual, um historiador. Tem deixa uma obra em alguns casos polémica, mas muito importante na historiografia portuguesa. É uma pena, uma imensa. O editorial dele, a semana passada, já indiciava que havia aqui algum problema, e agora veio-se a confirmar. Estou, como disse, muito triste. É uma grande perda para o jornalismo, enfim, para o país, inclusive. O José António deixa uma marca no jornalismo português e no Expresso em particular. É uma pena. Eduardo Oliveira Silva, tu é que recebeste aqui a notícia antes mesmo de começarmos a gravar. Sim, recebi a notícia, consternação no Sol e no grupo do I. Eu partilhei gabinete com ele no mesmo piso quando trabalhávamos nesse grupo. Eu tenho muita pena. Era realmente uma pessoa com uma visão muito própria, muito específica, uma lucidez rara, controverso, certamente, mas um gentleman sempre com uma grande delicadeza e uma grande sagacidade, discreto, e as pessoas que lidaram com ele, naturalmente, ficam traumatizadas com esta morte, desaparecimento inesperado. Apesar daquilo que se percebia do editorial da semana passada, mas particularmente também à equipa que teve com ele na Fundação do Sol, e além da família, estão todos de luto pesado. Luís Marinho? Sim, também convivi do ponto de vista jornalístico em duas épocas em que fui colaborador do Expresso, portanto, e trabalhava diretamente com ele, porque eu trabalhava também na área da política, e de facto a opinião que eu tenho é a opinião que já aqui foi expressa. Portanto, era uma pessoa de um trato muito afável, muito atencioso, e obviamente com uma opinião polémica. E depois, entretanto, quando saiu do Expresso e fundou o Semanário Sol, portanto agora é inegável que é uma pessoa que deixa uma grande marca no jornalismo em Portugal, isso não há dúvida nenhuma, apesar dele dizer, como disse na sua despedida, enfim, que não esperávamos que fosse tão rápida, que ele não era jornalista, mas de facto era. Isso não há dúvida rigorosamente nenhuma em relação a isso. Bom, Ele teve ligado à fase áurea do Expresso. Exatamente. Ao crescimento. Ao crescimento do Expresso foi com ele. E há uma particularidade, desculpa lá, Rui, só que um elemento que eu da personalidade dele. Ele era um homem singular, efetivamente, com ideias muito próprias e com posições muito vincadas. E ele também foi romancista. Escreveu pelo menos dois. Eu li dois, não sei se ele tem mais, não. E perguntaram-lhe qual era a ambição dele, e ele disse ganhar o Prémio Nobel da Literatura. Exato. Ele mostrava, não pode ser por menos, se eu vou escrever eu quero isto. Isto é o José António, não é? Exato. Bom, portanto, fica aqui o registro. Morreu António José Saraiva,
ex-diretor do Expresso. José António Saraiva. José António Saraiva. Já está a ser. Ex-diretor do Expresso e fundador do Sol. E fica aqui o registro. Hoje é quinta-feira, 6 de março, estamos a começar a gravar. Bom, da minha língua vê-se o mundo, é o tema dos 35 anos do Público. A edição de aniversário foi dedicada à lusofonia. A iniciativa juntou a autores, investigadores, decisores que refletiram sobre o português no mundo, nos média, na economia e nas artes. Diretor por um dia, Gregório Duvivier, humorista brasileiro. Participação também do músico e escritor angolano Calaf Epalenga. Excelente ideia esta do Público. Sim, até porque nós temos que valorizar a língua portuguesa. Ela, como se sabe, é a língua mais falada no Hemisfério Sul, mas é uma língua que, apesar de tudo, tem uma enorme diversidade e tem também alguns problemas para resolver, como questões de acerto na ortografia, mas de qualquer forma o Público teve uma belíssima ideia, sim. Muito bem. Sim, Eu acho que é uma ideia extraordinária, se me permitem, mas uma ideia extraordinária. É daquelas edições que vale a pena guardar, porque fica para a história. Eu não conhecia muito bem, já vinha a ouvir falar alguma coisa, o Gregório Duvivier, penso que é assim que se diz. Sim. E fiquei maravilhado pelo editorial dele, uma peça notável. E também que eu recomendo o trabalho de Alexandre Prado Coelho nas páginas 4 e 5, em que ele põe em confronto o Duvivier e o Calaf, Exato. que é um músico e um intelectual angolano, e daqui resulta, sobretudo, a riqueza da língua portuguesa. Quando nós andamos aqui, passamos aqui a vida a discutir, portanto, os acordes ortográficos e essas coisas todas, e a verdade o que se vê daqui, bem como tanto no Brasil, como em Angola, como provavelmente nos outros países, há um contributo para a riqueza da língua e para a renovação da língua verdadeiramente extraordinário e até surpreendente. Basta ler o editorial do Vivier para vermos palavras que nunca ouvimos falar, como esculacho, como fudunço, como esculhambar. Sim. Depois ouvimos, o esculhambar já era mais comum. Não conhecia, mas depois vemos o espalanga a falar de dengo, de babá, de babaca sabemos, enfim. Sim, babaca também, outras palavras que não são do nosso linguajar normal, mas que são parte do nosso património da riqueza. Então, enfim, grande iniciativa, parabéns ao público. Parabéns. Luís Marinho. Tenho pouco mais a acrescentar daquilo que vocês já disseram. De facto, é uma edição, como disse o Luís Marques, que vale a pena guardar. Para aqueles que ainda... Bem, sim, ela pode ser guardada online, pode ser guardada digitalmente. O papel é melhor. Mas nós que já somos relativamente antigos, obviamente vamos guardá-la em papel, porque, pronto, é outro sentir, é outra forma de sentir os jornais, não é? Por falar em língua, eu aproveitava para aqui chamar a atenção para uma situação curiosa e desagradável. É que está-se a verificar que com a inteligência artificial há uma diminuição no recurso a tradutores e os tradutores estão a ser mais utilizados para correção do que propriamente para tradução. No fundo, não é? Exatamente, e isso é negativo, portanto há aqui um aspecto em que talvez seja importante ter cuidado, porque uma tradução por inteligência artificial há certas e determinadas subtilezas que podem falhar naturalmente. Na transmissão. Há um elemento mais grave do que isso, eu diria que na inteligência artificial, pelo menos do que eu tenho visto, eu não utilizo muito, mas tenho de vez em quando utilizo, o português não é o brasileiro, não é? Ou seja, portanto, não é o nosso, enfim, a língua é comum, mas não é o nosso português de Portugal. Isso obviamente exige, portanto, que em qualquer revisão ou quando estamos a ler, temos um especial cuidado, porque algumas coisas depois não fazem sentido, ou fazem sentido diferente daquilo que nós imaginamos. Na transmissão da RTP dos Oscars, da cerimónia dos Oscars, pareceu-me a mim uma atitude muito corajosa da Estação Pública de Televisão, porque fez uma transmissão sem o ruído da tradução simultânea, que habitualmente é muito atabalhoada, não é? Quando é feita em direto. Esta transmissão foi equilibrada, uma gestão
com muito equilíbrio e contenção e bom gosto pelo Mário Augusto. O público não fala inglês, poderá perguntar-se e acusar-se a RTP. O público, a generalidade do público não fala inglês. A maioria talvez não, mas o serviço público, pergunto eu, também não é para minorias? Sim, e também não sei se as pessoas que ficam até às aquela 4 da hora manhã ou 4:30 da manhã, aquele programa, se uma boa parte delas não sabe inglês, ou pelo menos não percebe minimamente inglês. Não sei, acho que é, como tu disseste, uma atitude corajosa, mas, como a gente já sabe, portanto, será, não sei, por acaso eu não li nada sobre sim, eu não vi críticas reações em negativas relação ao que se à passou. decisão. Ou ninguém viu, ou então quem viu achou bem. Se calhar foi isso. Sempre assim Só faço uma nota que é o seguinte, efetivamente foi esse o procedimento seguido na cerimónia dos Oscars, mas quando na cerimónia que não, enfim, não se pode chamar uma cerimónia, mas no discurso do Trump agora no Congresso, eles optaram pela tradução. E bem, diga-se de passagem. Em relação aos Oscars, o trabalho do Mário Augusto fez um excelente trabalho, e ele, de facto, é um craque, é o melhor jornalista nesta área, de longe, e fez um excelente trabalho. Mas em relação à tradução, há apenas um detalhe que vale a pena, que eu tenho reservas em relação a não se fazer a tradução. É que, sobretudo nas intervenções do pivô, não é, do apresentador que foi o Kimmel, aquilo sem uma tradução, sem alguém que esteja a explicar aquilo, é difícil de entender as piadas deles, não é? Porque são piadas muito próprias, muito codificadas, portanto, com muitos à parte, portanto, que quem não estiver por dentro não percebe as piadas. Eu não percebi metade, mas não percebi nem metade, e acredito que muita gente também não. Portanto, ter ali alguém que consiga pelo menos enquadrar... Nem o tradutor perceberia, não é? Se calhar nem o tradutor, admito que sim. Exato. É verdade. Bom, vamos avançar então para o tema central desta semana. São dois? Desculpa. Sim, diz. Eu só queria falar também, que acho que é uma notícia interessante, que é o acionista único, o principal acionista da Trust News, portanto, que é a empresa que tem a revista Visão, por exemplo, e a Exame, segundo o que está decidido pela comissão que está a tratar da insolvência, terá que injetar 1,5 milhão de euros na empresa para que seja possível, portanto, fazer uma insolvência, fazer ali ainda alguma recuperação. A maior parte dos títulos são para fechar, mas suponho que se quer salvar a Visão e a Exame. Suponho que é isso. E, portanto, ficamos à espera a ver se há viabilidade neste processo. Todos desejamos, obviamente, que uma revista como a Visão que não feche, não é? Portanto, vamos ver o que é que pode acontecer. Tem alguma perplexidade ao Luís. É o seguinte, se o acionista único é o Luís, não é? Sim. O Luís Delgado. O Luís Delgado. Não o Luís Marinho, o Luís Delgado. Tem que lá pôr 1,5 milhão de euros de reforço de capital. E isso implica o fecho de 6 ou 7 títulos. Alguns deles, aliás, já estão fechados, já não existem, já não são editados. Essa, no fundo, é liquidá-los. Porque é que isto não foi feito antes? Exato. Se ele tem 1,5 milhão de euros para lá meter, porque é que não fez a reestruturação antes? Há aqui um enigma que não consigo perceber. Poderia ser um enigma, mas deixo para já esta pergunta, porque é que isso não foi feito e deixou-se arrastar a situação até este ponto. Muito bem, tema central desta semana, a crise que se abateu na política portuguesa. A embrulhada empresarial de Montenegro vai dar eleições antecipadas. Ontem no Parlamento, como se esperava, a moção do PC foi derrotada, mas o Primeiro-Ministro confirmou a decisão de avançar com uma moção de confiança que será discutida no Parlamento na próxima terça-feira, já se sabe. O PS já disse que não vota também e, portanto, está montado o cenário de novas eleições legislativas que o Presidente da República também já veio dizer que punha como hipóteses 11 e 18 de maio. Bom, mas comecemos pelo princípio, não é? Para lá das sucessivas manchetes do CM, a primeira página do Expresso, na sexta-feira 28, estamos a falar de há 3 dias, 4 dias, não é? Nós estamos a gravar a quinta, portanto há 5 dias, desencadeou um verdadeiro tsunami
Parecia as sextas-feiras do Independente há uns anos atrás, não é? Com mais impacto ainda. Com mais impacto neste caso. É interessante perceber, nós cuja nossa missão é analisar, obviamente, fundamentalmente aquilo que os média, como é que os média retratam na realidade. É interessante recordar as manchetes, por exemplo, que foram seguidas para se perceber um bocadinho da inevitabilidade desta solução que o Governo encontrou. Só para recordarem, no dia 27 de fevereiro, a manchete do Correio da Manhã era Montenegro, advogado em negócio de casinos. No dia seguinte, família de Montenegro paga 715 mil a pronto por 2 casas. A seguir, Montenegro passa a empresa aos filhos. Montenegro usou várias contas à ordem para pagar casa. Montenegro não indicou compra, isto são manchetes sucessivas. Montenegro não indicou conta na compra da casa. E depois uma notícia interior no dia seguinte que diz Montenegro julgou o golfe com dono da Solvay. Exato. Portanto, isto digamos que foi o prato que foi sendo servido... No dia em que devia estar em Kiev. Atenção. No dia que devia estar em Kiev. Exato, exatamente. Supostamente. Supostamente em Kiev. E portanto, isto portanto, digamos, a sucessão de notícias que o Correio da Manhã foi publicando, isto diariamente, portanto, com esta periodicidade, com esta cadência. E depois a verdadeira bomba atómica, de facto, é do Expresso, quando diz Sol Verde paga 4.500 euros por mês à empresa da família Montenegro. Portanto, esta, de facto, foi a bomba atómica. E as coisas continuam agora, com a casa, com o hotel, agora as casas compradas agora há quanto tempo está no hotel. Isso do hotel parece-me um absurdo. Até as obras já estão podem não ser legais, enfim. Isto vai ser até... Isto é uma overdose e, como qualquer overdose, também às vezes cansa, não é? Mas realmente há que convir que do ponto de vista... depois há pequenos apontamentos, mas há um ponto essencial. O Primeiro-Ministro esclareceu isto tudo muito mal desde o início. Os procedimentos que ele seguiu por não pondo em causa -se qualquer aspecto de honestidade, mas não basta parecer, é preciso ser e, portanto, há aqui uma série de situações. Por outro lado, eu também fiquei com a sensação de que, do ponto de vista comunicacional, as coisas não correram nada bem e que ele esteve muito desacompanhado, porque não há aqui, tirando o Paulo Rangel, os outros ministros, enfim, não tiveram nenhuma situação em que, e mesmo o líder parlamentar do PSD, não têm, entraram no tipo de arruaça e tipo de ameaças que no fundo, degradaram toda a situação. E ao ponto, deixa-me só dizer uma coisa, ao ponto até extraordinário de se ver aquela imagem do Leitão Amaro com uma folha de papel a falar e depois do outro lado estava a estratégia toda. Estava a estratégia, é extraordinário, porque eu não sei se isto é um absurdo. Não sei se isto é incúria ou se foi de propósito, já a certa altura já nem percebe. Mas repara que a estratégia está aqui toda. Sim, está ali. Se nós ampliarmos isto, diz assim, na quarta-feira, debate da moção, ministros TVs. Portanto, já sabemos que ministros... Os ministros vão às TVs. Aliás, como aconteceu. Não, Luís, é verdadeiramente extraordinário. É extraordinário. Mostra para daqui algo que é confrangedor, não é? Olha, de repente, naquela noite, tu tens 5 ministros a falar em simultâneo nas televisões. Sim. Fora as rádios, fora as rádios. E depois, no dia a seguir, continuaram. Ainda hoje, ainda ontem houve ministros nas televisões. Mas hoje? Deixa-me só introduzir aqui uma... Só não fazem domicílios ainda. Exato. Deixa-me só introduzir aqui uma coisa que é... Mas quem é que está a governar, afinal? Exato, deixa-me só introduzir. Neste quadro, com estas sucessões de manchetes do Correio da Manhã, mais o Expresso, mais por aí fora, mais este conjunto de episódios que nós todos temos testemunhado, esta estratégia do Montenegro tem alguma hipótese de sucesso? Mas, desculpa só, vale a pena perceber qual é a ideia, porque na sexta-feira, 7 de março, portanto amanhã, está previsto uma coisa que diz assim, CM medidas.
Conselho de Ministros. Vamos ver o que é que amanhã o CM anuncia. E depois temos, entre sexta ou segunda... CM, que é Correio da Manhã? Sim, CM, é o que está aqui, CM. Conselho de Ministros, peço desculpa. Depois, entrevista Primeiro-Ministro, 3 TVs. Pois. Sexta ou segunda. Pois. Não é? Depois, Correio da Manhã, tudo organizado. Conselho de Ministros, medidas, tem aqui uma série de coisas que vão ser anunciadas e depois debate moção de confiança. Eu acho que ele se esqueceu que do outro lado da folha estava essa estratégia toda montada. Acho que se esqueceu disso. Isto é uma coisa impensável. Impensável. Mas este puxar de corda e esticar de corda, Luís Marques, com o Montenegro a ir a votos, tem alguma hipótese de sucesso neste quadro? Ainda não sabemos. Digamos, o Primeiro-Ministro não tinha outra alternativa, não é? A partir do momento em que o Partido Socialista apresenta a Comissão Parlamentar de Inquérito, ele tinha duas hipóteses: ou deixava-se queimar ilumbrando, certo, que é a expressão que tem sido usada durante uns meses largos até às eleições autárquicas e eventualmente presidenciais, e isso com consequências eventualmente desastrosas, ou avançava para este processo, ou tomava a iniciativa, e esta iniciativa, portanto, era a única que tinha, não é? Foi coisa que já devia eventualmente ter feito, isso era previsível que acontecesse. Para mim, há aqui duas notas que vale a pena acentuar, depois do que já disseram e do que já muito do que tem sido dito. Uma é valorizar o papel da comunicação social neste processo. Se não fosse o jornalismo, provavelmente isso não acontecia. Essa é que é a grande verdade. De certeza que acontecia. E isso para todos aqueles que passam a vida para dizer que o jornalismo isto e aquilo, depois que se imiscui, não sei quantos, a violação da privacidade, não sei quantos. A verdade é que o jornalismo, mais uma vez, marcou a agenda e cumpriu o seu papel, e isso é algo que nos pode orgulhar como jornalistas, e fica a crédito, mais uma vez, da qualidade do jornalismo português, sobretudo o Correio da Manhã e o Expresso. E é bom dizê-lo, portanto, e é bom ser. Depois, o que me espanta no meio disto tudo, e mostra um pouco também a degradação das instituições, e sei lá, da qualidade da política em Portugal, e isso ainda não consigo perceber como é que pode acontecer que alguém, como o Primeiro-Ministro, com a experiência que ele tem, que foi líder parlamentar do PSD, passou pelo caso Sócrates, passou pelo caso Costa, que viveu esses períodos conturbadíssimos de situações judiciais, umas atrás das outras, se deixa enrolar numa situação destas. Para mim é algo que está para além da razão, e mostra que ou não aprendem, ou os políticos não aprendem nada, e pensam que podem cometer os mesmos erros sempre, ou a qualidade dos políticos em geral está cada vez mais baixa, coisa que, apesar de tudo, quer acreditar que não seja assim, ou então o país caminha para uma degradação e vamos continuar assim, de eleições em eleições, de caso em caso, portanto, vivemos assim há anos, e vamos talvez continuar a viver, se calhar, portanto, como é que é provável, como é que é possível que num sítio para ser dois com a crise, que o país atravessa, a crise não, mas a crise internacional, que vai ter reflexos também em Portugal. Vamos novamente para eleições no prazo, vamos ter duas eleições legislativas no prazo de 2 anos. É impensável, não é? E lamentável. Não é? O facto é que, com os tempos de hoje e o tipo de... Digamos, há uma espécie de jornalismo também justicialista que existe e que é altamente escrutinador em todos os aspectos, não é? E, portanto, mas os políticos sabem que é assim. Eu sei, mas, Luís, eu estou a dizer... Como é que o Primeiro-Ministro, sabendo destas situações, não suspende a atividade da empresa, não, ou não exatamente, encerra a empresa, mas estamos de acordo. ou não venda um fundo nos Estados Unidos, os titulares, cargos públicos, entregam o património à gestão de fundos. Exatamente. Durante o tempo em questão portanto, no exercício de funções públicas. Porque não fazem isso cá? E depois há outra Entregava coisa... a um público, vendia um fundo e depois recomprava daqui a 4 anos ou 5 anos, ou quanto quiser. E depois há outra coisa que é ridícula. Não vale a pena fazer como fez o Hugo Soares, ir apelar a situações que têm 20 ou 30 anos. Não faz sentido. Porque não tem nada a ver. Evidentemente que se fossem hoje, não são comparáveis, mas hoje também se calhar era impossível, não é? Portanto, não vale a pena estar a falar, é uma coisa, é uma criancice, que aliás eu acho que do ponto de vista do acompanhamento, o Primeiro-Ministro ficou muito isolado desse ponto de vista. E relativamente àquilo que vai acontecer, eu não sei se isto são eleições legislativas, parece mais um plebiscito ao Primeiro-Ministro
primeiro-ministro em que alguém vai ficar fora da carroça política, que é ou fica o Pedro Nuno Santos fora ou fica o Luís Montenegro, porque não é... Mas, Eduardo, mesmo que Isto é um referendo, eu acredito até que eventualmente isto até passa a correr bem ao PSD, não está fora de questão que isso não aconteça, não é? Que estes casos não têm um grande impacto do ponto de vista eleitoral. Agora pode acontecer. Luís Marques, mas e se durante a campanha, se a avaliação que a PGR diz que vai fazer, da denúncia anónima que houve contra o Montenegro, levar a algum lado, como é que ele se consegue equilibrar, não é? Isso agrava a situação dele. Agora, eu estava só já a falar no pós-eleições, vamos imaginar que mesmo que se mantém um quadro próximo do que está agora e o Montenegro ganha as eleições. Como é que ele vai governar a seguir se não tiver maioria absoluta? Pois. É quase impossível. Sim, fala com quem, não é? Sim, fala com quem? Porque as acusações trocadas inviabilizam qualquer acordo. Depois daquilo que eles disseram uns dos outros... É impossível. Eu já vi algumas coisas notáveis. Aliás, o Rangel, o Paulo Rangel já veio dizer ontem ou hoje de manhã, já não sei, merecemos a maioria absoluta. Portanto, enfim, o sinal está dado, não é? Pois. Bom, temos aqui o cenário montado para as próximas semanas. Um outro tema que ocupou largamente os média e a atenção de toda a gente foi a emboscada feita na Casa Branca a Zelensky por Vance e Trump, que chamaram jornalistas para mostrar ao mundo a humilhação que se propuseram fazer a Zelensky. Tratou-se do maior episódio de bullying jamais transmitido em direto, com uma frase que eu guardo extraordinária de Trump a dado momento dizer "This is great television". Esta é televisão a sério, né? Grande televisão. Portanto, um espetáculo para horrorizar o mundo, escreveu logo no dia seguinte o Daily Mail, na primeira página. The White House, em vez de White House, escreveu o The Sun, e Shock and War proclamava o Mirror. Lech Walesa foi contundente, e calmo já. O presidente ucraniano foi submetido a um interrogatório como se estivesse perante agentes da polícia política. Da KGB. Da KGB. Nós sabíamos todos que estávamos perante um bullier, não é? um agressor, mas ninguém podia imaginar o nível de crueldade que aquele homem é capaz, não é? Enfim, o que neste momento nós podemos estar todos os dias a espantar-nos ainda mais, porque não é certo que as coisas parem, que este nível se mantenha. É sempre a subir, não é? Como os brasileiros costumam dizer que o buraco é mais em baixo, não é? Aqui o nível de nem sei bem dizer o quê, de falta de vergonha, para ser levezinho, portanto, é exponencial. Nós não sabemos como é que isto vai parar, ou onde é que vai parar, não é? É evidente que o que acontece, e segundo o longo discurso que Trump já fez no Senado, no Congresso, já disse que, afinal, Zelensky já lhe mandou uma carta a dizer que, afinal, está tudo bem. Sim, até disse algumas coisas da carta, que também achei uma deselegância tremenda. Mas, obviamente, ele tinha que ter aquele trunfo, se isto é tudo verdade, porque agora nós... Bem, é verdade que até à data Zelensky não desmentiu, portanto, vamos acreditar que a carta é mesmo verdadeira e que diz aquilo que Trump diz que disse. Isto é, como Carlos Gaspar escreveu ontem no Público, isto é um bocadinho o fim da diplomacia. Isto é a rendição, na prática é a rendição de um país. Portanto, neste momento Zelensky estará completamente encostado à parede e rendeu-se. Portanto, neste momento rendeu-se aos Estados Unidos. Numa segunda fase, força e não a força da lei. Exatamente. Portanto, isto é terrível, porque isto vai fazer escola. Portanto, se isto
for um êxito para o lado de Trump, e tudo começa a indicar que sim, onde é que isso vai parar, não é? A segunda vai ser mais a pressão sobre o Canadá, depois vai ser a Groenlândia. Vai valer tudo, não é? Mas, olha, aqui um pequeno detalhe que não tem sido muito referido pela comunicação social, que é o seguinte: o Trump já retomou o controle do Canal do Panamá. Sim, há ali aspectos de... É uma notícia que ainda está muito reservada, mas que é o seguinte: ele pressionou e obrigaram, tanto o maior fundo do mundo, que é BlackRock, a comprar as duas operações dos dois portos do Canal do Panamá. O Canal do Panamá tem dois portos, um no Atlântico e outro no Golfo, não é? No Atlântico, não, desculpa, no Pacífico. E o BlackRock foi obrigado, entre aspas, mas aparentemente terá sido mesmo à força, a comprar a participação da empresa chinesa no Canal do Panamá. Há uma empresa chinesa que tem sede em Hong Kong, por isso é que ele dizia que os chineses controlavam o Canal do Panamá, porque esta empresa, que é dos gajos mais ricos, tanto da China, que tem várias operações, incluindo operações em portos, e tem os dois portos do Canal do Panamá, que, tudo indica, chegou a acordo para vender os dois portos à BlackRock, que é americano. Não, e isto, são paradas. No meio disto, a França tenta, o Macron tentou qualquer coisa e enfim, fez uma comunicação ao país bastante interessante, em que tenta, no fundo é uma espécie de neogaulismo, não é? E os russos comentaram dizendo que também não interessa muito porque ele só lá está mais 2 anos e depois vai embora. Portanto, porque a questão não se coloca para o Putin, não é? Portanto, mas voltando ao Trump, aqui dois dados. O que se passou na sala oval, há muitas interpretações. Eu li uma muito interessante numa publicação internacional, a dizer, portanto, que aquilo não estava previsto que fosse assim. Mas depois, quando começou a descambar, quando o Vance, portanto, e o Zelensky começaram ali a discutir, parece que o Vance teve ali teve consciência que aquilo podia acabar mal. E terá dito que, bem, vamos acabar a conversa e vamos discutir isto de forma reservada. E que o Trump disse, não, isto é para discutir aqui, todo mundo tem que ver. Ou seja, realmente ele é um homem que vive para isto, não é? Portanto, é um homem que vive para o espetáculo. Aliás, o discurso dele no Congresso foi um espetáculo. Ou seja, foi um discurso apenas para fazer show-off, mais nada. Portanto, foi impressionante, aliás, uma coisa muito bem montada, que inclusive teve um momento que é nem consigo utilizar a palavra certa, em que há um miúdo que teve, portanto, uma paralisia, portanto, um cancro no cérebro, tem um problema cerebral, teve um problema de cancro no cérebro, que estava vestido, portanto, de militar. Um miúdo deve ter 10 anos, 12 anos, ou vai à volta disso. Que foi dar-lhe um abraço, não é? Não. Então ele disse, aqui está aqui um exemplo de um futuro membro das Forças Armadas e tal, não sei o quê, mas falando tal, ele quer ser, quer ser espião, ele quer estar nos serviços de espionagem, pois eu consegui garantir que ele vai ser, portanto, membro dos serviços secretos dos Estados Unidos. E há um indivíduo qualquer que vai ter com o miúdo e o abraça e lhe entrega um papel qualquer que aparentemente o miúdo com 12 anos vai ser membro dos serviços secretos dos Estados Unidos. Isto é um show. É a equipa de júniores. Não, isto é um reality show. Não, portanto, sim, é um reality. Os Estados Unidos passam a ter uma equipa de júnior de espiões. É uma novidade e é interessante. É uma academia, uma escola. Bom, mas no combate político ao Trump, ainda para nos ficarmos um bocadinho mais no Trump, aparentemente o que resta aos democratas é levarem umas tabuletas e dizerem falso. É o que resta aos democratas. Os democratas não têm liderança, não é? Mas eu não queria acreditar, não é? Lembrei-me do Chega aqui no Parlamento Português. É verdade, e foi um bocado patético e pateta, mas também houve outra cena, que foi ele a esquiar, e aí foi insultado pelos clientes do hotel. Eu mantenho aquela... Foi o Vance. Foi o Vance. Acho que o Trump não faz ski.
Não, eu estava a falar do Vance. Sim. Sim, o Vance foi para Vermont eu e estava estava lá. Sim. Mas eu mantenho a minha opinião de que isto não vai ser favas contadas para o Trump. Há uma... aliás, não sei se... Eu a semana passada falei aqui do Medicare e vocês não sei se repararam que começa a haver nos Estados Unidos um movimento porque o Trump é um negócio para ricos e quem elegeu o Trump não foram os ricos, foram os pobres. Também foram os ricos. Não, mas os ricos são poucos relativamente aos pobres. Não é? E há um congressista que é expulso, não é? Que se Sim, levanta sim, e sim. que Sim, interrompe é o verdade. Trump. Sim. Que interrompeu várias vezes. E que diz, aceita o castigo, mas tinha que dizer aquilo e disse, e está dito, e tinha a ver justamente com o Medicare. Bom, Que era uma coisa que não se pratica cá no Parlamento quando desata Mas tudo ele aos não gritos, mexeu, não dá mexeu muito. Ele evacuar não um mexeu, deputado assim. Portanto, o Medicare tal como está foi do Biden, não é? Não, ele mas... mexeu em 2000, no primeiro mandato, mas também não mexeu muito, diga-se de passagem. Portanto, praticamente não mexeu, não era? Quando Não, este praticamente mexer não é o mexeu. que eu digo. Era o Se ele Obama mexer... que era, eu acho que, sabes que ele também Ele é prudente, depois não faz, não é? Sim. Bom, nós estamos a 2-3 minutos dos enigmas, dos grandes enigmas, mas gostava de vos ouvir também sobre a questão da Cimeira de Londres. Este domingo que passou, encruzilhada histórica, rearmar a Europa, fazer da Ucrânia um porco espinho de aço indigesto para invasores, reconstruir pontes com os Estados Unidos, 800 mil milhões avançados, pelo menos, ou que para turbinar a indústria militar europeia é muito dinheiro, de facto. Será possível começar a esboçar os Estados Unidos da Europa? Quer dizer, se houver eu acho que isso só será possível se houvesse uma invasão ou uma tentativa de invasão, pelo menos dos países limítrofes da Rússia, porque eu acho muito difícil nós conseguirmos avançar para digamos, um Estado federal europeu. Acho que isso é quase impossível, sinceramente, a não ser, como eu disse, se houvesse de facto aqui uma situação de guerra declarada em que... Se for uma emergência de defesa. Se for uma emergência de defesa, que se conseguisse, de alguma forma, essa união. Eu acho que, sinceramente, estas medidas que estão a ser anunciadas que não vão surtir qualquer efeito, para te ser sincero. Acho que, vamos gastar mais dinheiro em armamento, é preciso um exército europeu, não sabemos bem como, nem liderado por quem, nem com que objetivos, enfim, está tudo... Nós não nos podemos esquecer que desde a Segunda Guerra Mundial que a Europa adormeceu em relação à defesa. Não é? Mas está a andar rápido agora. Está a andar rápido, mas está a andar rápido no ponto de vista das declarações. É preciso ver depois qual é o efeito prático e como é que isto se põe em prática. Coisa que eu acho muito, muito difícil. Só se põe em prática minimamente com aquilo que eu, enfim, há bocado antecipei um bocado, com o que diz o Macron. Nós há duas potências nucleares, elas têm que se calhar colocar os seus dispositivos mais próximos das fronteiras do outro lado, possivelmente na Alemanha, certamente na Polónia, e não sei se viram a reação dos russos, foi logo dizer que consideravam isso uma ameaça inaceitável. Portanto, para os russos tudo é inaceitável. Portanto, faz sentido. Quer dizer, Luís Marcos, há aqui algum vislumbre de possibilidade de união na Europa? Bom, em relação a estes temas? Eu escrevo sobre isto esta semana no Expresso, portanto recomendo que leiam. Vamos lá correr. Há ouvintes. Isso é marketing. A Europa atrasou-se, já devia ter tomado um conjunto de iniciativas nesta área, deixou passar 3 anos, para além dos outros, não é? Mas enfim, retomando aqui como marco a invasão da Ucrânia, a Europa praticamente não fez nada desde então, ou fez muito pouco. Isso não se resolve só com o dinheiro. O dinheiro é importante, naturalmente, mas há questões antes do dinheiro que têm que ser resolvidas. Primeiro, vai haver um comando militar único ou não? Vai haver um exército europeu único ou não? Quem é que dá proteção militar nuclear? Aparentemente será a França, mas os outros aceitam ou não aceitam? Vamos todos mandar tropas para a Ucrânia ou não vamos todos? Ou mandam uns e não mandam outros? Quer dizer, se a Europa, vamos manter o sistema tanto de vetos de alguns países sobre as decisões comuns ou não? Vamos manter tanto a decisão por consenso ou não? Se a Europa não resolve estes problemas, como é que vai resolver o problema? Como é que vai construir
uma estratégia militar comum. É muito difícil. Estamos a falar de armas, estamos a falar de poder. Agora já não estamos a falar de coisas sérias. Uma coisa é os fundos estruturais para resolver isto, para investir aqui, para investir acolá. Quando estamos a falar de armas, estamos a falar de poder. E esse ponto, que é o poder militar, entronca em muitos dos nossos fantasmas históricos. Por exemplo, vamos todos aceitar que o rearmamento da Alemanha, quais os fantasmas que isso vem trazer para muitos países, portanto, que construíram a Europa precisamente para evitar, portanto, um novo rearmamento da Alemanha? São muitas questões. Há aqui muitas questões prévias que têm que ser discutidas e que não foram, não é? Portanto, ou seja, o que eu vejo é a Europa, portanto, de forma voluntarista, a anunciar medidas e vamos investir isto e vamos investir aquilo, sem discutir o essencial. Ok, e que nós teremos a oportunidade certamente de voltar aqui a falar. Luís Marinho, tu querias só acrescentar? Eu acho que isto resume-se ao título que o Pedro Norton usou para o artigo de terça-feira no Público, que é: o tio da América morreu e nós vamos fazer pela vida. Exato. É isto. Ponto é esse, os grandes enigmas e outras histórias já a seguir. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Eu posso começar porque entronca nisto que estávamos exatamente aqui a falar. Nós vivemos um período da chamada Guerra Fria, não é? Mais ou menos que se estipulou ser entre 1947 e 1991, com a queda da União Soviética, num clima de tensão permanente entre os Estados Unidos e a União Soviética. Assistimos hoje a uma aliança velada entre a Rússia de Putin e os Estados Unidos de Trump. A minha pergunta, o meu enigma é: qual destes mundos é mais perigoso? Qual destes mundos é mais perigoso? Muito bem. Trump tinha dado o mote logo à chegada de Zelensky. A primeira pergunta feita ao presidente ucraniano na sala oval por um suposto jornalista num fato de um azul improvável, se considerarmos o padrão meridiano do bom gosto, foi: porque não veste um fato? Numa reunião para assinar um acordo para começar a tratar do fim da guerra, este homem, volto a dizer, envergando um fato de um azul irreproduzível, para dizer o mínimo, a curiosidade que aflora o espírito da criatura e se instala na sua cabecinha é a forma como Zelensky se veste desde o início da agressão russa. O indígena do fato de um azul desqualificado, para que conste, chama-se Brian Glenn, representa o site Real American's Voice. Será que o azeiteiro do fato azul é jornalista ou um provocador contratado por Trump para iniciar o processo de humilhação que os americanos montaram? Deve ser um influencer, não é? Isso, deve ser um influencer. Luís Marques. Bom, o meu enigma também troca aqui num tema que já abordámos, que é a questão de Montenegro. E o meu enigma é este. Existe em Portugal, existe uma entidade da transparência, que já tem várias alterações, já tem vários nomes, enfim, andamos há anos e anos e anos, portanto, sempre que à volta, portanto, da regulamentação e das exigências desta entidade. Agora, eu pergunto o seguinte: o Luís Montenegro é primeiro-ministro praticamente há um ano. Como é que esta entidade de transparência não identificou os problemas que viemos agora a saber? Mas, e já agora também uma bicada aqui também já elogiei a comunicação social, mas agora vou dar aqui uma pequena bicada. Mas como é que também, portanto, o jornalismo, sabendo, portanto, que na declaração de interesses, na declaração, portanto, que o Primeiro-Ministro tem que fazer, os seus patrimónios, estava lá, esta empresa não investigou esta empresa antes da questão da lei dos solos, que foi o que desencadeou isto tudo. Enfim, o mais grave, obviamente, não é a comunicação social, é da entidade de transparência, que devia ser rigorosa e evitar este tipo de problemas, mas não evita. Mas serve para quê? É o meu enigma. Serve para quê? Serve para quê, sabe? Eu vou para outro campo. Há mais de 100 anos, o Essa de Queiroz, nas Farpas, assinalava que o Índia era a glória da nossa marinha, pensado para ser o maior e o melhor navio de guerra que
português, mas tinha um problema, metia 7 polegadas de água por dia. E hoje o Correio da Manhã anunciava que o navio Escola Polar da Marinha Portuguesa afundou-se esta madrugada quando estava atracado na base naval de Lisboa, no Alfeite. Tratou-se de uma entrada rápida de água, refere a Marinha em comunicado. Não há vítimas, nem risco de poluição. Antes assim. Antes assim, Mas é algo que não se pode atribuir ao Almirante Gouveia mesmo. Não, Isso não sei, por isso não sei, porque não sei há quanto tempo é que ele estava na pode ser um doca. tema de campanha, ser um atenção. tema de campanha. E o Mondego. Exatamente. Muito bem, termina aqui mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.